Olá, boa tarde a todos presentes. Hoje iremos apresentar um trabalho a respeito da teoria versus a prática. Me chamo José e estou juntamente com Kaique, Alan e Gabriel para apresentarmos a respeito deste trabalho. Este trabalho tem como intuito demonstrar que o aprendizado dos alunos de engenharia civil são utilizados na prática, podendo escolher uma teoria que pode ser aplicada na prática, que no caso da nossa equipe foi a aplicação das derivadas na otimização, onde abordamos tópicos de otimização que podemos utilizar a derivada como uma ferramenta importantíssima e mostramos exemplos. A derivada é utilizada para estudo de taxas variáveis de grandezas físicas. De modo geral, ela nos permite aplicar os conhecimentos em grandezas desde que sejam representadas através de funções. A definição da derivada de uma função é um conceito central do cálculo de diferencial, justamente por ela trabalhar com taxas de variação de algo devido às alterações que se apresentam no decorrer do processo, trabalho, entre outros, o que normalmente é dado através de outra função. E existem inúmeras aplicações das derivadas de funções, dado o fato dela se ajustar em qualquer taxa de variação. Sendo assim, entendemos que a derivada é a taxa de variação de uma função em relação a x, como coeficiente angular da reta tangente. Porém, ela pode também ser utilizada para indicar a posição das curvas, que deve subir ou descer. E no âmbito da engenharia, o cálculo por meio de derivadas é utilizado numa extensa gama de atividades, para calcular a área, como também volume, cargas, resultantes de carregamentos, centro de gravidade e também momentos de inércia. Já na otimização, que se trata das condições mais favoráveis para o desenvolvimento de algo, uma vez que, com a utilização das derivadas, é possível obter a maximização ou minimização de um fenômeno através da posição da curva, onde a gente pode ver o ponto máximo e o ponto mínimo dela. Portanto, vale ressaltar que a minimização do consumo do material, a aplicação das derivadas na administração e a otimização do tempo na produção industrial são exemplos que se destacam. E além destes, uma das principais utilizações das derivadas na construção civil é no projeto de estruturas, que utiliza as equações das derivadas na teoria da elasticidade para dimensionar as colunas, vigas e lajes. De acordo com o peso que esses elementos eles vão suportar, além do seu próprio peso e dos materiais utilizados também, as máximas tensões calculadas não podem exceder o seu limite de escoamento. E com isso podemos ver que o cálculo e a engenharia estão bem intimamente associados. Minimização do consumo de material consiste em encontrar o menor valor da função em um determinado intervalo. Para isto, utilizam-se espaços: desenhar um esboço do problema, retirar os dados fornecidos pelo exercício, achar as dependências entre as variáveis, encontrar a equação que relacione as variáveis a ser maximizada ou minimizada, derivar e igualar a zero para obter os pontos de máximo ou mínimo, analisar as condições físicas do problema. Com a minimização do consumo de material, pode trazer muitos benefícios para o engenheiro civil, diminuindo os custos das obras, como diminuir a quantidade de materiais que vão ser utilizados, como pisos, cimentos, argamassas, blocos e entre muitas coisas que são necessárias para uma obra. E quando falamos de materiais em obras, é sempre uma preocupação, já que sem um cálculo correto e uma sobra de materiais de quanto precisaria, pode acabar atrasando a obra, trazendo prejuízos financeiros. Agora vamos mostrar um exemplo de minimização do consumo de material. Uma empresa de embalagem recebeu um pedido de caixas de papelão, onde o solicitante exigiu apenas que as caixas tivessem 15 litros de capacidade e uma altura de 20 centímetros. Quais são as dimensões das caixas para obter o menor custo com o papelão? Observação: as caixas devem ser no formato de paralelepípedos retos. Iniciamos fazendo um esboço da caixa de papelão. A altura da caixa tem 20 centímetros. O volume da caixa tem 15.000 centímetros cúbicos. Utilizamos a fórmula de volume da área, aplicamos e depois derivamos. Gostaríamos de saber
o tamanho do fundo quadrado do papelão para obter o menor custo e achamos 27,386 centímetros, e seria o menor consumo de papelão na fabricação. Agora vamos falar sobre a otimização do tempo na produção industrial. Como já sabemos, a derivada é a taxa de variação instantânea de y em relação a x em um tal ponto. Um exemplo disso é a derivada de uma linha de produção de materiais para obras civis, que será o tema que eu vou abordar agora. Utilizando uma derivada em função do tempo, conseguimos o número de materiais produzidos em uma indústria, tendo em mente o controle de produção e, consequentemente, garantir o prazo de entrega e um tempo estimado para atender às demandas dos clientes. Através da demanda que uma empresa pode ter, foi determinada a necessidade de um controle maior da linha de produção. Assim, podendo prover a quantidade essencial de recursos por dia, sabendo que, em média, X materiais devem ser produzidos por hora para manter a meta diária. Então foi implementada uma equação matemática, a derivada do processo de produção dos materiais em relação ao tempo, podendo acelerar a ação de entrega dos produtos, podendo também garantir um tempo maior para possíveis contratempos, como a manutenção de equipamentos, verificação detalhada dos produtos, correções de erros no projeto e uma possível reformulação dos produtos, assim assegurando a qualidade de tudo. Agora, após todas essas análises, podemos concluir que o uso da matemática na área da engenharia civil pode ser considerada muito importante, principalmente em grandes projetos onde se exige resultados exatos, podendo prever futuros problemas e assim evitando contratempos que poderão resultar em grandes prejuízos físicos ou materiais. A aplicação das derivadas na administração. As aplicações das derivadas na administração são fortemente ligadas à economia, pois na maior parte das vezes são problemas que envolvem a minimização de custos ou maximização de lucro. Na linguagem mais específica de administradores e economistas, o custo marginal, que é a variação no custo total de produção em função da quantidade unitária produzida, este é expresso através da derivada do custo pela quantidade produzida, que é igual à fórmula Sm igual St, e que, onde Sm é a função custo marginal, St o custo total e que é a quantidade total produzida. Derivadas em outras áreas. As derivadas possuem diversas aplicações em inúmeras outras áreas, como na química, exemplo da lei de Bauer; medicina, exemplo de concentração de substâncias no organismo, entre outras. Muito obrigado.